Fala pessoal, sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou falar quantas ações você deve ter na sua carteira. Então fica até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever e dar aquele like para fortalecer. Então vamos direto ao ponto. Eu, como você, ou como a maioria dos investidores, sempre quando começamos a investir, sempre tem essa dúvida. Mas afinal, quantas ações eu devo ter na minha carteira? Se você não tem a resposta ainda para essa pergunta, você deve estar se perguntando nesse momento qual a quantidade ideal de ativos que eu tenho que ter na minha carteira para ela ser uma carteira boa, com uma boa rentabilidade, mas ao mesmo tempo não esteja tão exposta a um único setor ou uma grande volatilidade. Primeiro de tudo, eu acho muito importante é você entender qual o seu perfil de investidor. Como é que você quer investir, de qual forma, para você entender o risco e o retorno que você quer correr durante a sua trajetória de investimento. Se você é um investidor que quer investir em empresas de dividendos, não faz sentido às vezes você colocar uma ação, não paga dividendos e corre um alto risco de mercado, você está querendo especular alguma coisa. Não faz sentido. Então, antes de tudo, veja qual é o seu perfil. Partindo daí, a gente tem que analisar o segundo fator, que é o risco da sua carteira. Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos supor que você tem apenas ações da Petrobras. Você concorda que se tiver alguma volatilidade no Brent do petróleo, se tiver algum problema na Petrobras, você corre o risco da sua carteira cair bastante tendo apenas esse ativo. Então, pensando isso, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Colocar outra empresa. Mas vamos lá, vamos supor que você tem só Petrobras e quer diversificar e coloca PRIO na sua carteira. Então você só tem Petrobras e PRIO. Se você fizer isso e o Brent do petróleo cair, a sua carteira vai continuar também com um risco muito alto, porque você está muito centralizado em apenas no segmento de petrolífera. Então, o ideal é o que? Você diversifique em um outro setor, em um outro segmento. Por exemplo, você pode ter Petrobras, pode ter Banco do Brasil, que é do setor bancário, que é um setor diferente do petrolífero. Da mesma forma que você tem Petrobras, tem Banco do Brasil, você pode diversificar colocando uma empresa de energia. Aí você já vai ter três setores diferentes. Com isso, se tiver algum problema que atinja, por exemplo, teve agora recente o Banco do Brasil, as suas ações da Petrobras, as suas ações, por exemplo, da CEMIG, elas não vão ser afetadas diretamente por um resultado ruim de uma única ação. Mas afinal, quantas empresas eu devo diversificar na minha carteira? Coloco 50 empresas? Coloco 100 empresas? Na Bolsa Brasileira nós temos mais de 300 empresas. Eu coloco uma de cada? Se eu colocar uma de cada, eu estou totalmente diversificado. Além dessa quantidade de ativos da nossa bolsa, nós temos, por exemplo, posso citar um exemplo de dois mega investidores que são referência mundiais. Por exemplo, o Peter Lynch, ele teve um resultado de uma média de 20% anual e ele tinha mais de 1.000 empresas na sua carteira. E vou dar outro exemplo, que é o Warren Buffett, na Berkshire. Ele tem mais de 40 empresas no seu portfólio. Mas existem alguns poréns que eu quero colocar aqui para você. Nós, como pessoas meros mortais, pessoas físicas, é muito complexo analisar 50, 100 ações. Quem trabalha só com isso já é muito complexo. Agora imagine você, que é trabalhador, trabalhadora, passa ali 8 horas trabalhando no outro serviço que tem nada a ver com investimento, está apenas montando a sua carteira para a sua aposentadoria ou para ter uma reserva ali de capital para ter uma renda passiva. Você conseguiria analisar 50 balanços, 50 empresas e acompanhar elas? Eu particularmente não consigo. Esses mega investidores, eles trabalham só com isso e tem equipes e sistemas só para analisar essas várias empresas. Por exemplo do Warren Buffett, a carteira dele de 40 ativos, mais de 90% está concentrada em apenas 10 posições. Então vamos combinar que ele tem a maior parte da carteira em 10 posições. Com isso, eu separei aqui um estudo para vocês de um economista renomado, que é a teoria do Markowitz, onde ele fez um estudo e viu a quantidade de ações que você teria referente ao risco que você vai ter de pulverização. O que seria isso? Você ter muitas carteiras, com isso vai afetar a sua rentabilidade, mas vai diminuir o risco? Vai, mas vai diminuir a sua rentabilidade. Ele chegou a um número mágico de que 20 até 20 empresas você não teria um risco tão alto e também não perderia tanta rentabilidade. O que ele quer dizer com isso? Que a partir de 20 empresas não faz tanta diferença você colocar mais 10 no quesito do seu retorno, como também no quesito do seu risco. Vamos dar um exemplo. Você tem 50 empresas, 2% em cada um. Não faz tanto sentido você analisar todas essas empresas, sendo que se você tivesse 20 daria menos trabalho, você teria praticamente o mesmo retorno. Pronto, Emanuel, agora eu sei, eu preciso ter até 20 empresas.
Isso é uma regra? Não, pessoal, não é uma regra. Por isso que eu falei exemplos de outros investidores que tem muitas empresas na sua carteira. Agora, para a gente que temos outra vida, que fazemos outras coisas, e a gente quer só uma renda passiva, quer ter uma aposentadoria daqui a 10, 15, 20 anos, você que está começando os investimentos, eu indico você começar com 5 a 10 empresas, no máximo. Porque além disso, você provavelmente tem uma renda fixa, inclusive na nossa carteira pública são 5 empresas, eu recomendo você ter no máximo de 5 a 10 empresas. É um ótimo número para quem está começando. Agora, se você já tem 5, 6 anos de mercado, aguenta aí uma alta volatilidade, tem uma carteira mais robusta, já está encaliçado ali o psicológico, aguenta porrada, você pode ter 15, 20 empresas que você já entende como é. Vamos recapitular. Você tem que fazer primeiro seu perfil de investidor para saber o risco que você pode correr. Investir em setores diferenciados, outros setores, para diversificar seu risco e a sua carteira. E ter uma quantidade pequena de ações, mas que você possa concentrar os seus investimentos nelas, mas também não ser tão pouco. Por exemplo, 1 ou 2 ações é uma quantidade pouca. Eu acredito que a partir de, no mínimo, 5 ações já fique interessante para você diversificar. Você pode ter uma petrolífera, você pode ter um banco, você pode ter um saneamento, você pode ter uma energia e você pode ter uma seguridade. São 5 setores muito bons que pagam grandes dividendos e que são perenes. Lembrando, isso não é recomendação de investimento, é apenas uma orientação do que eu faço, com base em alguns estudos que eu sempre leio. Você decide a quantidade de ações que você quer ter na sua carteira. Afinal, o risco quem vai correr é você, não sou eu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like, bota aí nos comentários quantos ativos você gosta de ter na carteira, acha interessante, ou a sua meta de quantidade de ativos qual é.